Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Bolsas e Bananas. Este é um episódio do Solo, comigo, Daniel. E hoje é dia 16 de fevereiro, mas isto vai sair muito mais tarde. E tenho várias novidades. Hoje a Bitcoin atingiu $50 mil pela primeira vez na sua história. E entre outras novidades, para além de ela estar a ser aceito por algumas empresas, ou planear ser aceito por algumas empresas como a Visa e a Mastercard, e já ser aceito pela PayPal e pela Square. Square, que é uma empresa tipo PayPal, mas com competição para a Visa e a Mastercard na venda de terminais para pequenos vendedores, que é um terminal onde uma pessoa pode passar os cartões ou simplesmente unir ao telemóvel, e é liderada pelo atual CEO do Twitter. E pronto, a Bitcoin atingiu $50 mil. Não se sabe como é que vai o mercado reagir a isto, se mais empresas vão aceitar, se vai efetivamente tornar-se tão forte como moeda de reserva como é o ouro, ou o que é que vai acontecer no futuro. Mas é um facto e aconteceu isso hoje. Também, noutras novidades, Elon Musk anda a promover a Dogecoin. Dogecoin é uma criptomoeda alternativa que foi criada inicialmente como uma piada em 2007 por uma pessoa que trabalhava na IBM e outro na Adobe. E eles criaram esta moeda baseada noutras duas moedas que já existiam, que era a Litecoin e a Luckycoin, e que basicamente, devido a esta situação do Elon Musk, houve um spike no preço e subiu mais de 800% em 24 horas. E segundo o Elon Musk, o plano dele é tornar esta moeda a moeda principal do planeta Terra, porque segundo ele o resultado mais divertido é o mais provável. Estas são palavras de Elon Musk, CEO da Tesla, da SpaceX, da Boring Company e etc. Se ele vai conseguir fazer isso, não sei, efetivamente não sei, é algo curioso que está a acontecer. A Dogecoin tem algumas particularidades. Por exemplo, a Bitcoin tem um limite de moedas que vão existir e vão estar em circulação. A Dogecoin não tem esse limite, portanto a cada ano vão estar mais 5 milhões, acho eu, de moedas sempre, portanto não há um limite. É muito mais rápida a conclusão dos blocos na Dogecoin do que na Bitcoin. Dogecoin é 1 minuto, Bitcoin é 10 minutos, e por ter um preço mais baixo é muito usada para pequenas transações, algo que a Bitcoin não é tão usada, mas uma pessoa pode usar parcelares de Bitcoin, portanto essa vantagem é um bocado indiferente. Não sei muito bem o que é que pode acontecer a partir de agora, vamos ver, é algo a seguir, e não sei se vai dar em algo. Outra coisa que eu vos queria falar, basicamente, que ainda estamos em confinamento, prevê-se que a economia este ano também seja bastante afetada, e já andam a falar aí das moratórias, porque não sabem se vão dar a toda a gente as moratórias no final de agosto, e se vai ser para prolongar durante mais anos, ou só em casos específicos, ou só para algumas empresas. Portanto, vamos ver o que é que acontece, o que é que fica decidido, como é que isto vai afetar as famílias, mas de facto isto pode ter muito impacto nas nossas vidas, e o que seja decidido agora vai ter impacto também na resposta económica que vem a seguir. E o tema 2 que eu vos queria falar é um thread de um Twitter, neste caso de Brian Feroldi, e que nos traz os 10 erros de investir que ele fez na sua vida e que ele nos aconselha a evitar,
para nos tornarmos melhores investidores. Eu gostei muito desta thread, que podem depois seguir na descrição. Como já sabem, nós temos uma lista de investimento e que vocês podem seguir, está também a seguir em link. Quem não tem Twitter, aconselho muito a seguir isto e a estar no Twitter, porque podem aprender muito se souberem usar esta ferramenta. Twitter esse que também subiu muito desde que bloqueou o Donald Trump, mas isso é para outra história. Se não seguirem listas, vocês vão acabar por seguir toda a gente que segue e outros temas que o próprio Twitter sugere, e muitas vezes acabamos por entrar em discussões políticas e não tanto a aprender sobre investimentos. Isso acontece muitas vezes comigo, não tenho muita culpa, apenas me entusiasmo com alguns temas e por isso tento usar mais as listas para não cair nesse erro. Portanto, voltando então a esta lista de 10 erros que ele fez. O primeiro que ele diz é olhar para o preço da ação. O preço da ação não quer dizer que a empresa vale 10 euros ou 100 euros ou que isso de alguma forma reflita alguma coisa. Por exemplo, quando a Tesla fez o stock split, ela não passou de repente a valer $420 descendo de 1.200. Não. O que ela fez foi, para quem tinha uma ação, passou a ter 4 ações. Multiplicou o número de ações. Partiu-as em pedaços mais pequenos que passaram a valer 1/3 do que valiam antes cada uma. Em vez de termos uma, passamos a ter mais. Mas muita gente, inicialmente quando está a entrar no mundo de investimento, olha para o preço e diz, então, se eu comprar as ações que estão com o preço mais barato, consigo depois ter mais valor dessa ação e ela vai crescer ainda mais. O problema é que estas empresas normalmente são penny stocks. Penny stocks são muito instáveis e pouco líquidas, ou seja, quando vocês compram muito, depois quando tentam vender, quando ela está a cair muito, não há quem vos compre essas ações porque ninguém quer saber dessa ação. É uma empresa fraca, sem grande interesse, então vocês vão andar meses com tentar vender e não há gente a comprar ao vosso preço e podem estar em situações muito perigosas. Não interessa o preço de uma ação, interessa o valor da ação e da empresa em si. O quão importante ela é, etc. E não é o preço da ação que diz o que é que a empresa vale ou não vale. Outra coisa é os dividendos. Uma pessoa que também começa a investir, depois olha, se eu conseguir investir em ações, em empresas que nos deem dividendos de 5, 10%, consigo quase obter o retorno da ação só em dividendos ao fim de X anos. O problema é que muitas vezes estas empresas com altos dividendos não os conseguem sustentar. Então, alguém que tenha uns dividendos de 10%, primeiro não os vai aumentar ano a ano, porque já não tem margem de manobra, etc. Depois, 10% de dividendo ou mais pode ser só pelo facto da empresa ter desvalorizado muito e não estar a conseguir manter os níveis dos dividendos que estava a manter antes. E apesar de ser 10% agora, no próximo mês ela vai cortar esses dividendos e vocês, em vez de terem um yield de 10%, vão ter 1% ou menos e pagaram imenso por essa ação na esperança de ter 10% e não vão ter. Portanto, vocês têm que olhar para dividendos em percentagens estáveis. Outra coisa é vender uma ação mal ela cresça 10% ou 15%, etc. Se vocês acham que essa empresa daqui a 5 anos vai valer 5 vezes mais, 10 vezes mais do que vale agora, de acordo com uma análise correta que vocês façam da ação, do crescimento que ela está a ter a empresa, do entrada que vocês fizeram ao comprar no mercado, etc, etc, não a vendam logo. Se estão confiantes naquilo que vocês fizeram, na vossa escolha, e se nada mudou no mercado e se as perspectivas se mantêm, podem aguardar por ganhos superiores. No máximo, probabilisticamente, 300% é o máximo que vocês podem ter. Claro que há
probabilidades de terem muito mais, mas para estarem confortáveis, esse é um limite superior que vos aconselho. Também há que ter atenção em não ficar com as vossas perdas. Imaginem que uma ação 10, 8%. Vocês não vão comprar mais nessa ação se essa ação caiu por si, ou seja, se não foi uma queda do mercado, um dip geral, há um motivo para o mercado achar que essa ação deve cair 8%. Se vocês acham que o mercado está errado, é diferente, mas têm que analisar bem nessa questão. E metam stop loss. Não permitam que a ação deixe mais de 15%, porque aí já vai ser difícil vocês poderem recuperar o vosso dinheiro, quer a vender outras ações, quer a própria ação recuperar. E mais vale cortar logo as nossas perdas e tentar ganhar mais nos ganhos e não tentar acertar. Nós não queremos é estar errados. Depois, ele diz que cometeu um grande erro ao não comprar uma ação por achar que a avaliação dela na altura era muito elevada. Aconteceu-lhe com o Zoom, aconteceu-lhe também com a Amazon, em que achava que estava demasiado cara na altura e ela acabou por crescer muito mais. Neste caso, convém conhecer muito bem a empresa, e se gostam muito da empresa e se estão confiantes e se acreditam no modelo de negócio, mesmo que ela esteja neste preço elevado, ela vai estar no futuro um preço muito superior, porque ela também vai crescer muito. E portanto têm que ver isso. Depois, ter a intenção de que, apesar de vocês acreditarem muito numa empresa, não metam todos os ovos no mesmo saco e diversifiquem muito, mas não tanto ao ponto de diluírem os vossos ganhos. Ou seja, vocês têm que ter um componente diversificado do vosso portfólio que vos permita responder às flutuações do mercado, e não podem pôr todo o vosso portfólio numa só empresa, porque apesar de acreditarem muito nessa empresa e terem feito uma avaliação correta, vocês podem estar errados, e se essa empresa cair 70%, vocês perderam 70% do vosso portfólio porque tinham tudo na mesma empresa, comparado com perderem 15% do vosso portfólio porque só tinham 1% investido nessa empresa. Depois, só olhar para o rácio preço-earnings das empresas, isto porque estamos numa altura em que os mercados têm um PE bastante elevado e obviamente todas as empresas estão com um PE elevado, então se vocês olharem, não invisto, se tiver mais que um PE de 25 não invisto. Pode não ser o caso. Temos que olhar bem para algumas empresas que, apesar de terem um PE elevado, vão continuar a crescer e como estão nesta fase de início de crescimento, acabam por ter um PE muito grande, mas os earnings vão explodir e vocês têm que perceber, nesses casos específicos, que o PE está elevado porque ainda não estão o preço ainda não está a contabilizar os ganhos futuros. Mas vocês têm que fazer uma análise grande e eficaz disso e não podem de todo investir ao calhas. Depois, pensar, eu perdi, é demasiado tarde, não vou conseguir comprar mais nenhuma empresa boa, já não vou apanhar essa empresa, etc. Por exemplo, há bocado falei-vos do Twitter. O Twitter é uma empresa que não tem earnings tão frequentemente como devia e só agora é que está a começar a ter lucro. E depois da situação com o Donald Trump, a ação caiu imenso. É uma grande empresa na mesma. Vocês podiam ter entrado e agora tinham um ganho, em um fim de 3 meses, de 43%. Claro, vocês tinham que olhar para a empresa, olhar para o modelo de negócio e perceber, sim, isto é para mim, eu quero investir nisto. Disclaimer, eu tive Twitter e fiz isso. Mas, lá está, uma pessoa tem que olhar para as empresas e conhecer as empresas e não de todo investir ao calhas. Há outras empresas no mercado que vocês podem achar e conhecer e serem da vossa área e vocês acharem que vale a pena, e apesar de serem grandes companhias que já estarem com um valor elevado, vocês podem querer investir nelas na mesma. O mesmo acontece com os mercados. Se vocês querem investir num ETF, estão à espera que o mercado caia para entrar,
eu digo-vos que é melhor não. Vocês podem entrar já, ir fazendo um dollar cost averaging ao longo destes meses, e não só podem ir recebendo dividendos, ou não, podem querer reinvestir automaticamente os dividendos comprando ETFs específicos disso, como já falamos em episódios anteriores, e pronto, estão no mercado, entraram e vão aproveitar os gains que podem durar meses, dias ou anos. Não sabemos quanto tempo é que vai durar este bull market e, portanto, não vamos estar à espera de uma queda para entrar. E principalmente se houver uma queda, não entrar tudo de uma vez, porque essa queda pode parecer que começou e acabou ali onde vocês entraram, mas ela pode continuar a descer. Também há essa hipótese. Com outros, muita gente tem formas diferentes de investir, muita gente tem possibilidades de poupança diferentes de outras pessoas, muita gente tem vidas diferentes de outras pessoas, muita gente tem muito mais dinheiro que nós e muito menos dinheiro que nós, e muita gente tem uma idade diferente da nossa. Portanto, o que interessa é comparar-nos connosco no passado e comparar connosco naquilo no futuro que nós queremos atingir. Só isso é que interessa e não vale a pena tentar nos comparar com ninguém. Depois, não ouvir pessoas que nós confiamos e acreditamos. Isto é verdade, eu próprio pego com isso muitas vezes, e quando nós vemos que alguém da área consegue entender uma ação, consegue nos explicar porque é que ela vai valorizar, porque é que esta empresa tem este produto, tem este mercado, tem estes earnings, não ligar a essa informação e depois verificar, claro, e desacreditar na informação é um erro, porque podemos estar a perder uma oportunidade de investimento. E por último, ele diz que é repetir os mesmos erros. E é verdade, porque nós podemos estar a ver estas regras todas, tentar seguir estas regras todas, e depois no momento vemos uma ação bué da fixe, uma SPAC, que vai comprar uma empresa X que nós acreditamos e vamos entrar e não sabemos nada e podemos perder bastante dinheiro com isso. Portanto, aconselho a todos a terem muita calma nesta fase, a irem estudando muito, a irem investindo aos poucos, diversificar. Se não entenderem muito de análise de ações ou comprarem só porque um amigo disse, etc., aconselho-vos a estudarem vocês primeiro essa ação em questão, estudarem bem a empresa e o que é que vocês esperam dessa empresa, ou se não, remeterem-se a ETFs para já, para depois, quando tiverem um bolo maior, usarem uma pequena parte do vosso portfólio para começarem a investir também em ações, se assim entenderem, ou não, simplesmente continuarem com ETFs. É uma escolha individual e o que interessa é vocês aproveitarem um bocado dos ganhos que a economia tem ao longo do tempo para poderem aumentar a vossa poupança. Muito obrigado e até para a semana.